E nossa reportagem, entrevista agora com o Leonardo Piruca, candidato a deputado federal, será transmitida também pelo Clique Camboriú, tá certo? Para você que nos acompanha, e pela Conexão 103 FM, a rádio de toda a família. Então, para você que está ligado agora, vamos falar das eleições de 2018, sabendo do candidato Leonardo Piruca. Primeiro, a sua apresentação ao nosso público. O candidato terá 25 minutos para fala e os 2 minutos iniciais é para que o candidato possa dizer para o nosso público ouvinte quem é o Leonardo Piruca. Seja bem-vindo à Conexão. Bom dia. Bom dia, PC. Bom dia, Peter. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio 103, através da live que estamos fazendo em nossa página e também através da live que está acontecendo através de um dos maiores portais de comunicação de Santa Catarina, que é o Clique Camboriú. Para mim é um prazer estar aqui novamente, conversando com os ouvintes da 103, conversando com pessoas com quem eu tenho uma estima tão grande como o PC e o Peter. Para quem não conhece o Piruca, está vereador em Balneário Camboriú desde o dia 1º de janeiro de 2013, estou no meu 2º mandato. Fui o vereador mais jovem eleito na história do município, tornei vereador com 24 anos e na última eleição, em 2016, fui o vereador mais votado. E iniciei minha vida pública já na adolescência, quando fui eleito presidente do Grêmio Estudantil do Colégio João Goulart. E desde então nós temos dedicado os nossos dias a melhorarem a sociedade balneacamboriense. Trabalhei na administração municipal como diretor de assistência à juventude, já tive uma militância bastante aprofundada no movimento estudantil, participando da União Catarinense de Estudantes, da UNE. Sempre, como falei, dediquei um pouco do tempo que Deus me permitiu estar aqui na Terra à coletividade, porque entendo que nós precisamos fazer uma reflexão diária de melhoria da sociedade. Nós precisamos utilizar a nossa vida como um instrumento de transformação. E isso fez com que nessas eleições eu decidisse sair da minha zona de conforto e me lançar candidato a deputado federal pelo Partido Progressista, partido que estou filiado desde 2011. Eu acredito muito que nossa região pode ter um deputado federal, já que quase há 30 anos não tem, e eu acredito muito que um pouco da minha experiência, um pouco da minha determinação, da minha força de vontade e da minha transparência pode ser dedicada não só mais a Balneário Camboriú, mas a todo o povo de Santa Catarina através do nosso mandato lá na Câmara Federal. Legal. Piruca, e a sua trajetória política? Quais são os cargos que você já ocupou, os partidos por onde você já passou? Porque hoje, nessa eleição especificamente, eu vejo que o candidato está sendo muito bem estudado pelo eleitorado. Exatamente. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre a vida pregressa e a vida regressa dos candidatos. Nós precisamos ver de onde ele veio, para onde ele vai, para que nós entendamos qual é a sua visão da política e do mundo como um todo. Eu, muito cedo, comecei a participar das atividades políticas, ainda quando meu pai era militante do PL, Partido Liberal, há muitos anos, eu acredito que, pelas minhas contas, aproximadamente uns 18 anos. Depois tive uma participação, uma filiação não tão breve, mas bastante intensa no PSB. Fui do PSB, inclusive fui presidente estadual da Juventude do Partido Socialista Brasileiro. E já há quase 10 anos, quase 10, 6, 7, há uns 8 anos, estou no PP, no Partido Progressista, partido de grandes lideranças políticas, como Espiridion Amin, como a Ângela, Hugo Bill, Leodegar Tiscoski, Juarez Ponticelli e Jandir Bellini. Desde então, desde que entrei na vida pública, como já falei, passei por alguns espaços de atuação política, não cargos, mas espaços de atuação política. Fui representante dos alunos no Conselho Deliberativo da Escola João Goulart, ainda na adolescência, e lá despertou um pouco do sentimento, um pouco da vontade e um pouco da necessidade, principalmente da necessidade, PC, de dedicar a nossa vida a um pouco mais do que simplesmente ao bem individual, e sim ao bem coletivo. Depois de estar no Conselho Deliberativo da Escola João Goulart, fui presidente do Grêmio Estudantil lá por 2 anos. Durante esse período travamos algumas lutas, dentre elas a luta contra a construção do quadro curricular igualitário, que pegou na época de 2002, 2003, os jovens do ensino médio de Santa Catarina, no ensino médio público, pegaram de forma
pegou assim de surpresa, porque foi um grande golpe na educação. Nós estivemos ali à frente, construímos na época em que estive ali, juntamente com o diretor Amaury Lee, que na época era o diretor, o ginásio da Escola João Goulart. Depois disso fui cursar Direito na Univale, onde me formei em Direito, e lá fui presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa, que é o centro acadêmico que representa os alunos do curso de Direito, por 2 mandatos. Após isso, fui candidato a vereador em 2008, fui um candidato muito jovem, fui candidato com aproximadamente 20 anos, e naquela eleição, uma eleição que eu precisaria fazer aproximadamente 950 mil votos, fiz 603, demonstrando que existe sim uma forma de jovens fazerem política com seriedade. E não atribuo a mim essa abertura do mercado político em Balneário Camboriú apenas, essa abertura aos jovens, mas tem uma parcela importante, porque em 2008, quando pouco se falava em ter jovens envolvidos na política, fui candidato a vereador, e quando muitos achavam que faria 100, 150 votos, fiz 603 votos e demonstrei que jovens podem fazer política de forma séria. Em 2002, na eleição seguinte, fui candidato, fiz 1.201 votos, me tornando, como já mencionei, o vereador mais jovem eleito na história. 3 meses mais jovem do que Álvaro Silva foi na primeira legislatura aqui em Balneário Camboriú. Depois disso, fiz um mandato muito atuante, tive a oportunidade de protagonizar alguns debates na Câmara de Vereadores, dentre eles o que mais me honrou, fui autor da emenda que tirou a expressão diversidade de gênero do Plano Municipal de Educação, justamente porque desde muito cedo tive uma formação, uma base familiar muito forte, não só dentro da igreja, mas dentro de uma linha de princípios cristãos. Isso fez com que eu defendesse o fim do termo diversidade de gênero no Plano Municipal de Educação. Depois disso, também protagonizei algumas discussões bastante interessantes no município, e esse protagonismo fez que em 2016 me tornasse o vereador mais votado no município, fazendo ali na eleição de 2016 1.900 votos. Segundo alguns amigos, mais de 20% do segundo colocado, demonstrando que a cidade tinha aprovado a forma peruca de fazer política. Eu... PC... bota menos coisa aí, ele bota mais ainda, pô. PC, não adianta. Tô ajudando o cara. Não adianta. Eu pensei que vocês estavam com frio aqui, eu pensei que estava fazendo sinal para mim. Eu estava baixar, mas na verdade é porque dá calor. Não, mas pode deixar. Vai. E essa foi, agora ficou bom. E essa foi a nossa participação até o momento na vida pública, PC. Tive uma participação no Departamento Jurídico da União Catarinense de Estudantes, na União Nacional de Estudantes, mas... Vamos acelerar porque está passando rápido aqui o tempo, candidato. Isso tudo lhe credenciou a ser um candidato a deputado federal pelo PP. Exatamente. Então, apresente as suas bandeiras, as suas propostas para o nosso público nesse período, porque esse momento é seu. PC, antes de falar do que eu penso para o Brasil, antes de falar sobre o que eu acredito que o que nos credencia a ser deputado federal, eu gostaria de fazer um diálogo muito claro com as pessoas que nos ouvem. Antes de falar por que votar em peruca, eu gostaria de convidar as pessoas a irem no dia 7 de outubro votar. Nós estamos vivendo um momento político muito delicado no nosso país. Muitas pessoas estão externando sua vontade de não comparecerem às urnas porque estão desacreditados na classe política. Para essas pessoas eu faço um chamamento. Mais importante do que nós irmos às ruas, debatermos o país quando o país precisa da gente, nós precisamos participar dessa grande festa da democracia que são as eleições gerais. Nós precisamos participar. Não podemos cair nesse discurso de que não ir às urnas é o melhor e a melhor forma de nós reivindicarmos um país melhor. A melhor forma de nós reivindicarmos um país melhor é participarmos ativamente das eleições, não só votando, mas protagonizando momentos de discussão política com dos seus candidatos. Além de votar, nós precisamos pedir votos para os nossos candidatos. O segundo pedido que eu faço é para as pessoas que moram aqui em Balneário, nossa região, Peter, que essas pessoas escolham candidatos da nossa região. A região da Ânfore tem aproximadamente 600 mil habitantes e 455 mil eleitores. Se nós tivéssemos aprovado no Congresso Nacional
o voto distrital, nossa região teria 4 deputados estaduais e provavelmente 2 deputados federais. Hoje nós temos apenas um deputado estadual e há 24 anos não temos um deputado federal. Que inclusive é o mesmo que hoje é deputado estadual. Exatamente. Leonel Pavan, né? Foi o último, né? Foi deputado federal e hoje ele é deputado estadual. Isso demonstra que nós precisamos refletir a nossa forma de votar. Nós precisamos entender que nas discussões, tanto na Assembleia Estadual como na Câmara Federal, a discussão se dá por conta da participação dos representantes de cada região. Eu costumo sempre dar um exemplo de Camboriú, nossa cidade mãe, nossa cidade vizinha, e de Tubarão. São cidades que se assemelham muito na questão da população, só que se distanciam muito na questão da segurança. Enquanto Camboriú tem menos de 50 policiais do seu efetivo, Tubarão tem mais de 140. E isso demonstra que o Sul, com 5, 6, 7 deputados estaduais, 2, 3 deputados federais, consegue ter uma representatividade maior junto às instituições, junto ao governo estadual e junto ao governo federal. E é por isso que nós precisamos eleger pessoas daqui. E por fim, gostaria de pedir voto para Leonardo Piruca, essa pessoa que dedicou uma parcela significativa dos seus 30 anos de vida à vida pública, e defendo algumas bandeiras. Eu costumo dizer assim, nós temos um material bastante extenso, um material que tem 8 páginas e que fala um pouco do que nós pensamos para o Brasil. E quando as pessoas pegam esse material, eu digo assim, não vote em mim por conta de uma amizade, não vote em mim por conta que você acompanha meu trabalho. Vote em mim porque eu defendo as mesmas coisas que você. O eleitor precisa aprender a votar em candidatos da sua região e votar em candidatos que representem os seus pensamentos. E eu sou um liberal bastante convicto, eu defendo um Estado menor do que o que está aí agora, até porque eu acredito, PC, que para que o Brasil volte a crescer de forma plena, nós precisamos aumentar o poder de aquisição do brasileiro. Nós precisamos facilitar a vida do empresário, do empreendedor, que todos os dias acorda e empreende no nosso país, gerando emprego, gerando riqueza, gerando renda. Se nós precisamos mexer drasticamente na nossa carga tributária para que o brasileiro volte a ter um poder aquisitivo de compra e para que o empresário volte a desenvolver as suas atividades empresariais de forma plena, nós precisamos dizer de onde nós vamos diminuir a carga tributária. Não é fácil, quando nós temos um orçamento, mexer nesse orçamento e começar a gastar, a ganhar menos. Mas para que nós possamos ganhar menos, nós precisamos gastar menos. Quando nós queremos ganhar mais, nós, pessoas físicas, empreendedores, empresários, quando nós queremos ganhar mais, nós trabalhamos mais. O Estado, quando precisa ganhar mais, aumenta a carga tributária dos nossos bolsos. Então, é muito simples. Nós precisamos cortar privilégios, nós precisamos cortar regalias no poder público, nós precisamos diminuir a máquina pública como um todo, para que nós possamos estar diminuindo assim a carga tributária do nosso brasileiro. E diminuindo a carga tributária, nós vamos conseguir voltar ao caminho do desenvolvimento. Nós não podemos simplesmente esconder que o Brasil hoje tem uma carga tributária alta. Não a maior do mundo, como muitos falam. O que nós temos no Brasil é um retorno dessa carga tributária. E quando a gente fala em retorno de carga tributária, nós temos que falar sobre a reformação do Pacto Federativo, que também é uma das nossas bandeiras. Justamente porque uma parcela muito grande do imposto pago por nós, por exemplo, catarinenses, é destinado para outras regiões do país. E isso acontece porque o Brasil é um país continental e por uma série de coisas. Mas nós precisamos, analisando tudo isso, mudar a forma de gestão, a forma de política do Brasil. Temos outras bandeiras muito importantes, como a unificação das eleições. Muitas pessoas, Peter, perguntam para mim, você se elegeu vereador e agora está buscando uma vaga na Câmara Federal, está abandonando o cargo de vereador a qual você foi eleito. Eu não gostaria de fazer isso, mas infelizmente essa foi a situação que me foi... Esse é o calendário que nós temos hoje. Essa foi a situação que me foi oportunizada. Eu, como já mencionei, fui o vereador mais votado da última eleição. Podia continuar no conforto da minha residência, podia na zona de conforto da minha vida, fazendo a atuação como vereador e não me colocando à disposição como candidato a deputado federal. Mas eu, olhando a televisão todos os dias, esperava, PC,
e espero uma melhora da política brasileira. Espero uma mudança do que nós estamos vendo, desse quadro que nós estamos vendo. E eu comecei a ver que essa mudança não estava vindo na intensidade e na velocidade que eu queria. E foi por isso que eu, há quase um ano, me coloquei à disposição, comecei a dialogar com os meus amigos, com os meus familiares, e me coloquei à disposição. Eu entendo que quando nós queremos mudanças, nós precisamos protagonizar essas mudanças. Se nós queremos resultados diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes. E foi por isso que eu me coloquei à disposição para ser candidato a deputado federal. A unificação das eleições, votando de vereador até presidente, vai fazer uma série de benefícios, mas um deles vai acabar com essa situação. Eu não gostaria de estar correndo o risco, né, de, se eleito, me ausentar do cargo de vereador que fui eleito. Mas esse é o calendário que me foi oportunizado. Com a unificação das eleições, além de nós acabarmos com essa paralisação do país, que acontece, infelizmente, de 2 em 2 anos, nós vamos diminuir o custo da democracia para os cofres públicos. Poucas pessoas se atentam, mas a cada eleição nós temos um custo muito alto do poder público. São mesários, é o poder judiciário, através dos cartórios eleitorais envolvidos nisso. Isso tudo movimenta uma máquina. Partidário. É fundo partidário, movimenta uma máquina. Milionário. Uma máquina. Não, o fundo partidário não é é bilionário. É bilionário. Movimenta uma máquina toda. Essa questão do fundo partidário, PC, se tiver uma eleição a cada 2 anos, ou se tiver uma eleição a cada 4, vai acontecer o acúmulo desse recurso. Então, infelizmente, eu não acredito que nós tenhamos aí uma diminuição disso tão cedo. Até porque esse é um modelo vicioso que o país entrou na última reforma política e que gerou isso aí. Para que nós viéssemos a nos proteger do caixa 2 das empresas, o Estado teve que começar a participar ativamente do custeio dessas eleições. Isso é lamentável, mas é o que nós temos como o que está posto. Certo. Tem mais propostas? Eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria de perguntar para o candidato, que são questões da mobilidade urbana, questão da saúde, da educação, questão da sobrevivência do Ruth Cardoso, que é nosso único hospital, que abrange aqui a nossa região. Como deputado, eu sei que o poder do deputado é fazer, legislar, fiscalizar, mas lógico que pode buscar emendas, pode fazer educação, pode representar o prefeito, pode ser uma força da prefeitura em Brasília. Exatamente, PC. Como eu falei no início da minha fala, nós, ao contrário de outros políticos que apresentam um santinho, um documento à sociedade, nós apresentamos a Carta do Peruca, que é uma carta bastante extensa, são 8 páginas, e nessas 8 páginas nós temos 19 bandeiras, que é aquilo que nós iremos defender, no poder público, lá na Câmara Federal. Aquelas bandeiras, aquela situação, como, por exemplo, a questão da política armamentista. Essa é uma bandeira, isso não é. E nós temos as 11 ideias de investimentos regionais. E dentre essas 11 ideias de investimentos regionais, nós temos aqui, em primeiro lugar, uma reformulação do Ruth Cardoso. Nós precisamos, sim, que o Ruth Cardoso tenha uma atenção maior, tanto do governo do Estado como do governo federal. Se o Sistema Único de Saúde prega a universalidade do atendimento e tem como base o SUS, nós precisamos sim ter uma participação mais efetiva. Questão da mobilidade urbana, PC, eu, como deputado federal, vou conseguir promover um debate muito mais próximo do que eu gostaria. Às vezes, nós, no afã e na situação que nós vivemos aqui nos municípios, nós queremos mudar o mundo. Eu estou vereador aqui em Balneário Camboriú e às vezes minha vontade é de mudar o mundo. Só que os poderes e as possibilidades do vereador não nos permitem isso. Já na Câmara Federal, nossa atuação é mais abrangente. Como deputado federal, nós iremos defender sim uma nova visão da BR-101, que, como dizia um professor meu de especialização da mobilidade urbana, é a avenida que liga a maior região metropolitana linear do planeta. Nós temos aí uma grande avenida que liga de Joinville a Florianópolis, essas grandes cidades, milhares e milhares de pessoas morando aos redores dessa BR. Temos como as nossas principais bandeiras a questão de implantarmos em Santa Catarina uma ferrovia
que ligue o oeste ao leste para que nós possamos dar um escoamento maior. Nós vimos agora há poucos meses essa situação da paralisação dos caminhoneiros. Isso demonstrou para o povo catarinense, para o povo brasileiro, a fragilidade do nosso sistema de transporte de cargas. Nós precisamos alternar, nós precisamos diversificar os modais, nós precisamos sim nos debruçar e começar a debater a possibilidade de criar um VLT aqui de Joinville a Florianópolis, essa grande região que tem duas cidades importantes, duas cidades polos do nosso estado, e que hoje muito do fluxo entre essas duas cidades sobrecarrega a BR-101. Nós precisamos enfrentar isso de frente. Ah, Piruca, mas você está falando de coisas muito, muito grandes. Pensando ser pequeno, não se ousou o grande. Então nós precisamos nos debruçar sobre pautas importantes, sobre temas que às vezes inicialmente fogem da nossa possibilidade, mas que, se pensados agora, podem criar frutos e gerar resultados muito positivos futuramente. Nós não temos medo de enfrentar os desafios de frente. Nosso mandato de vereador já demonstrou isso. Quando todos se colocavam ao lado, por exemplo, de uma categoria importante da sociedade brasileira, uma categoria que está há muito tempo no mercado, que são os taxistas, eu me coloquei à disposição de fazer o debate antagonicamente, falando sobre a necessidade de nós debatermos outros modais, e defendi abertamente, fui muito criticado, tive meu carro danificado, fui quase que agredido por isso, mas eu defendi os transportes por aplicativo em Balneário Camboriú, justamente porque nós precisamos diversificar na questão da mobilidade urbana. E isso é uma forma de diversificar. Ah, mas é um enfrentamento difícil? É um enfrentamento difícil, mas eu, vereador Leonardo Piruca, hoje vereador, se Deus me abençoar e a população permitir, futuro deputado federal, tenho perfil, tenho coragem e tenho força de vontade para fazer esse tipo de enfrentamento. Tá certo. 3 minutos para que o candidato possa se dirigir ao ouvinte da Conexão 103 FM, também ao público do Clique Camboriú, para pedir o seu voto. Fique à vontade. Eu quero dirigir aqui as pessoas que estão nos ouvindo através da rádio, através da nossa live, e principalmente através do Clique Camboriú. Ah, não é aqui. Através do Clique Camboriú. Três formas de comunicação que eu admiro muito. A 103.3 FM, para mim, no meu entendimento, uma das rádios mais promissoras e que mais cresce na nossa região. O Clique, que dispensa comentários, é hoje um dos maiores portais de comunicação, e as pessoas que me acompanham aqui na rede social, no Facebook. Muito do resultado do nosso trabalho se dá tanto à divulgação em rádios como a 103, em portais de comunicação como o Clique e nas nossas redes sociais, que são a forma mais democrática de nós nos comunicarmos com as pessoas. As pessoas que acompanham nosso trabalho me conhecem, sabem do perfil de atuação que nós temos na vida pública, sabem de quanto transparente, de quão reto e qual é a nossa opinião sobre os temas. Nós, em nenhum momento, fugimos do debate, não fugimos da raia, não nos escondemos das nossas responsabilidades. Estamos há quase 6 anos à frente de um mandato na Câmara de Vereadores e lá honramos cada um dos eleitores que depositaram sua confiança na nossa proposta. Nesse momento, não disputo mais com 240 e poucos candidatos. Disputo com poucos candidatos da nossa região a atenção e o voto da população. Volto a dizer, votem, participem da eleição. Além de participarem, votem em candidatos da nossa região. E votem, e peço principalmente o voto à nossa proposta. Voto a Leonardo Piruca no número 1107, para que nós possamos construir um Brasil diferente. Eu acredito muito que pessoas do bem, engajadas com políticos do bem, geram uma corrente do bem. Eu me considero uma pessoa do bem, uma pessoa que tenho o meu foco nas causas coletivas e não nas causas individuais. Espero estar aqui conversando com pessoas do bem e que sonham principalmente uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para a gente mesmo. Eu não desejo, PC, jamais viver em um outro país. Eu desejo viver em um novo Brasil. Não quero viver em outro país, não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E esse Brasil precisa ser construído pelas nossas próprias mãos. Nós precisamos protagonizar essas mudanças.
E, analisando essa necessidade de nós protagonizarmos essas mudanças, me coloquei à disposição como deputado federal e hoje peço essa oportunidade, não mais apenas ao povo de Balneário Camboriú, mas ao povo da nossa região e ao povo do nosso estado, para representar Santa Catarina lá na Câmara Federal, para que nós juntos possamos construir o Brasil melhor, para que nós juntos possamos construir o Brasil que a gente quer. Vote número 1107, Leonardo Piruca. Muito obrigado, PC. Muito obrigado, Peter. Muito obrigado, Pedro, por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, candidato. 24 minutos e 50 segundos foi o tempo que utilizou o candidato a deputado federal, Leonardo Piruca, pelo PP. Legal. Eleições 2018, você vota e a conexão confirma. Bom dia, você acabou de conferir uma entrevista com Leonardo Piruca, que é vereador de Balneário Camboriú e também candidato a deputado federal. A entrevista que foi transmitida pela Rádio Conexão, em parceria com o Clique Camboriú. E agora estou com ele aqui, nos bastidores da rádio, por uma entrevista exclusiva com o candidato. Bom dia, Piruca. Você tem assumido pautas, né, liberais na economia e conservadora no costume. É a posição que você tem defendido, inclusive nas suas mídias sociais, o posicionamento, né, que você tem defendido. Você faz parte de um partido progressista, que embora seja um partido de centro, né, o progressismo é uma ideologia de esquerda. Não há quem possa fazer uma confusão, né? O Piruca é do progressistas, então é um progressista. Explica para a gente se pode haver essa confusão ou não. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando através do Clique Camboriú. Primeiro, eu quero externar aqui a minha admiração por esse portal de comunicação, esse portal que tem auxiliado tanto a nossa cidade e a nossa região, trazendo sempre informação, trazendo sempre boas matérias para quem o acompanha. Essa questão, eu sou um liberal convicto, liberal na economia, conservador nos costumes, essa é a forma que nós nos identificamos, principalmente nos alinhamos com as nossas posturas. Sou a favor da família, defendi na Câmara de Vereadores o fim da terminologia de diversidade de gênero no Plano Municipal de Educação, defendo o livre comércio e a livre iniciativa. E essas todas são características de pessoas que pensam de forma liberal e de forma conservadora nos costumes. A questão do progressismo, né, é uma questão de entendimento. Em outros lugares do planeta, a palavra progressista se dirige a políticas mais liberais, mais de direita. No Brasil, a esquerda acabou se locupletando dessa expressão progressista para falar sobre a forma que eles atuam dentro das políticas sociais. Eu acredito que a população está muito atenta, principalmente à postura dos políticos, e não em relação às expressões. Até porque, como eu falei, a terminologia em alguns lugares é utilizada de uma forma e em outros lugares é utilizada de outra. Eu sou do Partido Progressista, do PP, que é um partido de centro-direita, que sempre demonstrou alinhamento com posições muito mais à direita do que à esquerda. Tanto que hoje um dos candidatos que mais se identifica com os liberais, com uma parcela da população brasileira que é de direita, que é o Jair Bolsonaro, era do PP até pouco tempo, né, demonstrando que o partido ele tem uma linha ideológica muito alinhada à direita e não à esquerda, como muitos partidos buscam se utilizar dessa expressão. E falando do Jair Bolsonaro, suas ideias, né, estão mais ou menos alinhadas com as dele, liberal na economia, conservador no costume. E eu gostaria de saber, então, se você está pegando apenas uma onda nessa onda Bolsonaro aí, que ele está com 40% em Santa Catarina. Você está pegando uma onda ou você realmente já são ideais que você defende há algum tempo, né? Desde que entrou na política ou ainda antes de entrar na política? Pedro você é uma das pessoas que acompanha o nosso trabalho, que sempre deu a oportunidade de nós divulgarmos a nossa forma de pensar e o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. A onda Bolsonaro começou de forma muito intensa há aproximadamente um ano. Se você analisar a nossa vida antiga, a nossa vida passada na vida pública, nós podemos identificar que em 2015, quando nós tivemos a discussão do Plano Municipal de Educação aqui em Balneário Camboriú, nós já defendíamos o fim do termo diversidade de gênero no Plano Municipal de Educação, demonstrando que nós temos esse posicionamento político não por uma questão de onda, até porque eu sou um liberal e me identifico com 3 candidatos a presidente. O que eu penso para o Brasil,
quem dialoga com a forma de pensar com o Brasil é o Amoedo, o Álvaro Dias e o Jair Bolsonaro, demonstrando então que essa não é uma onda de um determinado candidato, mas sim a necessidade de uma parcela da sociedade, que viu que esse modelo de Estado estatizador, esse modelo de Estado grande, gigante que nós temos, não está mais dando certo. E como não está dando mais certo, nós precisamos mudar, nós precisamos reformular, nós precisamos realinhar nossa bússola, buscando então um caminho muito mais à direita. Só um momento. É que deu um probleminha técnico ali, já voltamos. Eu não lembro como você votou nessa situação. Se puder lembrar, até quem está nos assistindo, como é que foi o seu voto nessa situação. Mas você falou na entrevista anterior sobre corte de benefícios, corte de gastos. Como cortar gasto se no momento que a Câmara de Vereadores pôde votar para manter os 13 vereadores, votou para aumentar para 19 vereadores? Como é que a gente vai cortar gasto que, né, quando no momento que teve oportunidade, não o fez? Pedro, eu debato com muita tranquilidade essa questão do aumento de cadeiras na Câmara de Vereadores. E a gente precisa debater e utilizar momentos como esse para explicar para a população. Nós temos o 12º, que é uma parcela, uma porcentagem da arrecadação do nosso município, que é destinada à manutenção da Câmara. Nós tínhamos 13 vereadores, hoje nós temos 19. E essa questão dos 19 vereadores, ela é dentro do mesmo do 10º. Nós não aumentamos a quantidade de dinheiro público destinado à Câmara. Nós, sim, tivemos que cortar privilégios de alguns dos vereadores para que nós pudéssemos aumentar de 13 para 19. Nós não aumentamos o gasto, nós aumentamos a representatividade. Eu fui vereador com 13 vereadores e sou hoje vereador com 19. Nós precisamos democratizar o poder. Com 13 vereadores, nós éramos 13 super poderosos, que estávamos debatendo a sociedade lá dentro dos nossos gabinetes, dentro das sessões legislativas. Hoje nós somos em 19. Para você ter uma noção, na eleição de 2013, o vereador menos votado, um dos vereadores menos votados fui eu, fiz 1.201 votos. Nessa eleição eu fiz quase 2.000 votos. E o último vereador eleito fez um pouco mais de um quarto da minha votação, fez um pouquinho mais de 500. Eu fiz quase 2.000 e o último vereador eleito fez um pouquinho mais de 500. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que com o aumento de vereadores nós conseguimos dar oportunidade para mais setores da sociedade se fazerem representados lá na Câmara. E foi por isso que eu votei favorável. Por quê? Porque nós aumentamos a representatividade, lembrando, com a mesma porcentagem do recurso público do município. Nós precisamos analisar, nós precisamos cortar privilégios, e ao cortar privilégios nós precisamos diminuir os benefícios que a classe política tem. Mas se nós pudermos aumentar cada vez mais a representatividade, eu gostaria que com o mesmo recurso que nós temos 19 vereadores, nós tivéssemos 200. Por quê? Porque isso é mais democracia, isso é mais discussão e isso é mais oportunidade para a população participar dos debates importantes da sociedade. Gostaria de deixar esse último momento, então, para você se dirigir a quem está nos assistindo e convencer o eleitor aí a votar em Piruca e deixar o seu número. Pedro, eu tenho feito a nossa caminhada falando sobre 3 coisas. Primeiro, eu quero convidar as pessoas a participarem da Festa da Democracia, as eleições do dia 7 de outubro. Nós não podemos acreditar que nós vamos promover mudanças se for de outra forma que não seja a participação nas eleições diretas. Participe das eleições. Não caia nessa história de que não votando você vai estar contribuindo para mudar o país. Não, você precisa votar para mudar o país. O segundo pedido é que votem candidatos da nossa região. Há 24 anos nós não temos um representante na Câmara Federal. Nós somos em 600 mil habitantes no Vale, na Anfre. E nós somos em quase 455 mil eleitores. Isso faz o quê? Isso faz com que nós tenhamos voto suficiente para termos 2 deputados federais e 4 estaduais. E hoje nós temos apenas um estadual e nenhum federal. E nenhum federal há 24 anos. Nós precisamos participar da eleição, precisamos votar em candidatos da região. E, por fim, quero pedir o voto para a nossa proposta, número 1107, deputado federal Leonardo Piruca. Sou uma pessoa transparente, sou uma pessoa que tenho feito muito pela nossa cidade. E agora estou dando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha dedicação, da minha força de vontade e do meu comprometimento a não só
aos cidadãos de Balneário Camboriú, mas de toda Santa Catarina. Eu quero ter a oportunidade de representar você lá na Câmara Federal, representar a família catarinense, representar o empreendedorismo catarinense, representar a livre iniciativa e o livre comércio. Nós precisamos diminuir o Estado e diminuir nós precisamos diminuir o Estado para diminuir a carga tributária. Isso nós só vamos fazer com um político que tenha posicionamento como nós, um político que tenha postura e que, principalmente, não tenha medo de enfrentar as adversidades. Se o desafio é grande, pode chamar o Peruca, que nós não vamos correr da raia. Muito obrigado, candidato. Obrigado a você que nos acompanhou. Amanhã nós voltamos com uma nova entrevista, um outro candidato. Continue acompanhando a cobertura das eleições 2018 no Clique Camboriú e bom dia.